Você já se perguntou o que acontece quando um homem que tem tudo na vida descobre que na verdade não tem nada? Hoje vou contar uma história que vai mexer com cada fibra do seu coração e talvez mudar para sempre a forma como você enxerga a paternidade, o amor verdadeiro e os planos que Deus tem para cada um de nós. Se você é pai, se você é mãe, se você já se sentiu perdido na vida achando que o dinheiro resolve tudo, essa história vai tocar sua alma de uma forma que você nunca imaginou. E se você está passando por um momento difícil, se sente que perdeu a fé, se acha que Deus se esqueceu de você, prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai restaurar sua esperança e mostrar que os caminhos do Senhor são perfeitos, mesmo quando não entendemos. Adelmar Carvalho acordou naquela manhã de terça-feira como sempre acordava nos últimos 3 anos, desde que ficou viúvo. Sozinho, frio, com aquele vazio no peito que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Aos 45 anos, ele havia construído um império financeiro que muitos invejavam. Suas empresas movimentavam milhões, seus investimentos cresciam mês após mês, suas contas bancárias tinham números que a maioria das pessoas nem conseguia pronunciar. Mas quando abria os olhos todas as manhãs naquela mansão imensa e silenciosa, a primeira coisa que sentia era o peso esmagador da solidão. Ele olhou para o lado da cama onde Carolina costumava dormir, onde ela colocava a mão em seu peito todas as noites e sussurrava uma oração pedindo proteção para a família. 3 anos. 3 longos e dolorosos anos desde que ela partiu, levada por um câncer agressivo que nem toda a fortuna de Adelmar conseguiu curar. Ele ainda se lembrava das últimas palavras dela. Promete que vai ser pai e mãe para eles. Promete que não vai deixar o dinheiro endurecer seu coração. Promete que vai ensinar nossos filhos a amar a Deus acima de tudo. Adelmar havia prometido. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, ele havia prometido. Mas agora, 3 anos depois, ele sabia no fundo do coração que havia falhado miseravelmente. Aline, de 8 anos, e Emanuel, de 6, eram criados praticamente por babás, empregadas e tutores. Ele saía cedo, chegava tarde, passava fins de semana trancado no escritório resolvendo negócios, que na verdade poderiam esperar. Ele se convenceu de que estava fazendo o melhor para os filhos, garantindo o futuro financeiro deles, construindo um legado. Mas a verdade dolorosa que ele se recusava a encarar era simples. Ele estava fugindo da dor de ser pai sozinho, fugindo da responsabilidade de ser pai e mãe ao mesmo tempo. Levantou-se da cama e caminhou até o banheiro da suíte master, um ambiente luxuoso com mármore italiano e acabamentos dourados. Olhou-se no espelho e viu um homem que tinha tudo materialmente, mas que por dentro estava vazio, perdido, sem direção espiritual. Seus olhos não tinham mais aquele brilho de quando Carolina estava viva, quando acordavam juntos para orar, quando liam a Bíblia em família, quando os filhos corriam para a cama do casal aos domingos de manhã para fazer oração em família. Tomou um banho rápido, se vestiu com um dos ternos importados que custavam mais que o salário anual de muitas pessoas e desceu para a cozinha. Não pela escada principal, ornamentada e majestosa, mas pela escada dos fundos, porque ele não queria encontrar com ninguém. Não queria ver o sorriso forçado dos empregados, não queria fingir que estava tudo bem, não queria carregar o peso de ser o patrão forte e inquebrável quando por dentro estava despedaçado. Na cozinha silenciosa, ele preparou um café rápido para si mesmo. Não o café gourmet que a cozinheira preparava todas as manhãs, mas um café simples, do jeito que Carolina fazia. Enquanto esperava a água ferver, seus olhos se fixaram na geladeira, onde ainda havia desenhos dos filhos pregados com ímãs coloridos. Desenhos que ele raramente parava para olhar, que ele raramente elogiava, que ele raramente perguntava sobre. Um dos desenhos mostrava uma família. Um homem alto de terno, uma mulher de cabelos longos e 2 crianças pequenas. No canto, escrito com a letra trêmula de Emanuel, estava: Papai, mamãe, eu e Aline, no céu com Jesus. Adelmar sentiu um aperto no peito. Emanuel ainda desenhava a mãe. Ainda incluía Carolina nos desenhos da família.
Ainda acreditava, com a fé inocente de uma criança de 6 anos, que um dia eles estariam todos juntos novamente. E o que ele, como pai, estava fazendo para nutrir essa fé? O que estava fazendo para ser o exemplo espiritual que Carolina sempre foi? Bebeu o café em silêncio, olhando pela janela da cozinha que dava para o jardim imenso da propriedade. Era um jardim que Carolina havia planejado, com roseiras, jasmins e uma pequena horta onde ela ensinava as crianças sobre o cuidado com a criação de Deus. Agora, o jardim era mantido por jardineiros profissionais. Bonito, perfeito, mas sem alma, assim como a casa toda, assim como a vida dele. Olhou no relógio e percebeu que estava atrasado para uma reunião importante. Uma fusão empresarial que poderia render milhões, um negócio que ele vinha preparando há meses. Engoliu o resto do café rapidamente, pegou as chaves do carro e se dirigiu à garagem. Parou por um segundo diante da porta que levava às escadas, a porta que o separava do andar onde seus filhos dormiam. Por um momento, pensou em subir, em dar um beijo de bom dia, em acordá-los com carinho como Carolina fazia. Mas a pressa falou mais alto. O dinheiro falou mais alto. Os negócios falaram mais alto. Saiu de casa sem ver os filhos, como fazia quase todos os dias. Dirigiu pelas ruas ainda vazias da manhã, em seu carro de luxo que custara mais que uma casa, ouvindo as notícias econômicas no rádio. Números, estatísticas, previsões de mercado. Tudo muito importante, tudo muito urgente, tudo muito mais fácil de lidar do que sentimentos, do que saudade, do que a responsabilidade de criar 2 crianças que haviam perdido a mãe e que agora estavam perdendo o pai também. Não para a morte, mas para a ambição desenfreada. A reunião foi no centro da cidade, em um dos edifícios mais altos e modernos. Sala de conferências com vista panorâmica, café importado, executivos de ternos caros discutindo cifras que poderiam alimentar cidades inteiras. Adelmar estava em seu elemento. Ali ele sabia o que fazer. Ali ele tinha controle. Ali ele não precisava lidar com sentimentos complicados ou perguntas difíceis sobre Deus, sobre propósito, sobre o que realmente importava na vida. A reunião se estendeu mais do que o previsto. Números foram revisados, contratos foram analisados, estratégias foram definidas. Quando finalmente terminou, já passava das 10 da manhã. Adelmar saiu do edifício se sentindo realizado profissionalmente, mas com aquele vazio existencial que o acompanhava sempre. Entrou no carro e começou a dirigir de volta para casa, quando se lembrou. Havia esquecido sua pasta de documentos importantes na mesa de casa. Normalmente, ele pediria para alguém buscar e entregar no escritório. Tinha empregados para isso. Tinha secretárias para resolver essas questões. Mas a pasta continha documentos extremamente confidenciais sobre a fusão. Papéis que não podia deixar nas mãos de terceiros. Suspirou irritado consigo mesmo. Fez o retorno e voltou para casa. Durante o trajeto de volta, algo estranho aconteceu. Começou a pensar nos filhos. Será que já tinham acordado? Será que a babá havia dado o café da manhã para eles? Será que Aline havia encontrado o uniforme escolar limpo? Será que Emanuel havia escovado os dentes direito? Perguntas simples, cotidianas, que um pai deveria saber as respostas de cor. Mas ele não sabia. Não sabia porque havia terceirizado a paternidade, havia delegado o amor, havia contratado outras pessoas para fazer o que deveria ser sua responsabilidade mais sagrada. Quando chegou em casa, deixou o carro na entrada mesmo, sem se preocupar em guardá-lo na garagem. Era só pegar a pasta e sair novamente. 5 minutos, no máximo. Entrou pela porta principal, atravessou o hall de entrada com seus lustres de cristal e piso de mármore, e se dirigiu ao escritório onde havia deixado os documentos. Mas quando passou pela sala de jantar, algo o fez parar. Vozes, risadas, sons que há muito tempo não ecoavam naquela casa. Sons de alegria, de família, de vida. Ele se aproximou da entrada da sala de jantar e o que viu o deixou completamente paralisado. Ali estava Mariana, a babá de 28 anos que trabalhava para eles há 2 anos. Uma mulher simples, de aparência comum,
cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo prático, roupas discretas, sem maquiagem elaborada. Uma pessoa que ele mal notava, que tratava com a cortesia fria de um patrão para uma funcionária. Alguém que recebia seu salário no final do mês, que cumpria suas obrigações profissionais, que cuidava das crianças porque era paga para isso. Mas a cena que se desenrolava diante dele não tinha nada de profissional. Aline estava sentada à direita de Mariana e Emanuel à esquerda. Os três estavam tomando café da manhã juntos, mas não um café formal e silencioso como Adelmar estava acostumado a ver. Era uma cena calorosa, íntima, familiar. Mariana cortava cuidadosamente a torrada de Aline em pequenos pedaços, do jeito que a menina gostava. Emanuel tinha leite no bigodinho e ela limpava com uma toalha de pano, rindo baixinho de alguma coisa que ele havia dito. Mas o que realmente paralisou Adelmar, o que fez seu coração parar de bater por alguns segundos, foi o que aconteceu em seguida. Aline terminou de mastigar um pedaço de torrada, olhou para Mariana com aqueles olhos grandes e expressivos que havia herdado da mãe e disse: "Obrigada, mãezinha." E então, naturalmente, espontaneamente, se inclinou e deu um beijo carinhoso na bochecha de Mariana. Emanuel, não querendo ficar para trás, fez a mesma coisa. "Eu também te amo, mãezinha", disse ele, e também beijou Mariana, dessa vez na outra bochecha. Adelmar sentiu como se um raio tivesse atravessado seu peito. Mãezinha. Seus filhos estavam chamando a babá de mãezinha. Seus filhos estavam beijando outra pessoa, demonstrando carinho, amor, a intimidade familiar que deveria ser dele. Mariana não corrigiu as crianças. Não disse: "Eu não sou sua mãe", ou "Me chamem de tia Mariana". Em vez disso, ela sorriu com uma ternura que Adelmar nunca havia visto antes. Uma ternura genuína, maternal, verdadeira, e retribuiu os beijinhos com a naturalidade de quem realmente amava aquelas crianças. "Vocês também são meus amores", ela disse baixinho, alisando o cabelo de Aline e ajeitando a gola da camisa de Emanuel. "Agora vamos terminar o café para não se atrasarem para a escola." Adelmar estava invisível na entrada da sala, observando uma cena que deveria ser dele vivenciando com seus filhos. Ele estava vendo seus filhos receberem o amor materno que ele não conseguia dar, a atenção que ele não oferecia, o carinho que ele havia terceirizado sem perceber. E a coisa mais dolorosa de todas era perceber que aquilo não era fingimento. Não era uma funcionária sendo gentil com os filhos do patrão para manter o emprego. Era amor verdadeiro. Mariana amava Aline e Emanuel, como se fossem seus próprios filhos. E eles a amavam de volta como se ela fosse realmente a mãe que haviam perdido. Adelmar se apoiou no batente da porta, sentindo as pernas fraquejarem. Todas as decisões que havia tomado nos últimos 3 anos, todas as escolhas profissionais, todas as ausências justificadas pela necessidade de garantir o futuro dos filhos, tudo isso desmoronou diante da realidade crua e dolorosa. Ele havia sido substituído, não como provedor financeiro, mas como presença emocional, como figura de amor, como pai no sentido mais profundo da palavra. "Papai do céu", sussurrou Aline de repente, juntando as mãozinhas em oração. "Obrigada por mais um dia, obrigada pela comida, obrigada pela mãezinha Mari que cuida da gente. Protege o papai no trabalho e ajuda ele a ficar menos triste. Amém." Emanuel repetiu: "Amém. E faz o papai brincar com a gente um dia desses." Mariana fez o sinal da cruz e murmurou: "Deus abençoe essa família e traga paz para o coração do seu pai." Adelmar sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Seus filhos estavam orando por ele. A babá estava orando por ele. Eles percebiam sua tristeza, sua ausência emocional, seu vazio espiritual. E mesmo assim, mesmo sendo negligenciados por ele, continuavam a amá-lo, a se preocupar com ele, a incluí-lo em suas orações matinais. Enquanto observava a cena, uma avalanche de memórias começou a invadir sua mente. Lembrou-se de quando Aline nasceu, e ele ficou horas olhando para aquele serzinho minúsculo no berço, prometendo a si mesmo que seria o melhor pai do mundo. Lembrou-se de quando Emanuel deu os primeiros passos, direto em sua direção,
E como ele chorou de emoção. Lembrou-se dos domingos em família quando Carolina estava viva, quando eles acordavam tarde, faziam panquecas juntos, iam ao parque, voltavam para casa e assistiam filmes agarradinhos no sofá. Quando foi que tudo mudou? Quando ele decidiu que trabalhar 16 horas por dia era mais importante que ler uma história na hora de dormir? Quando ele escolheu que mais 1 milhão na conta bancária valia mais que um abraço matinal dos filhos? Quando ele trocou sua responsabilidade paterna por funcionários pagos? Mariana estava ajudando Emanuel a amarrar o cadarço do tênis, ensinando-o com paciência infinita. Assim, amor, faz o lacinho primeiro, depois passa por baixo. Isso mesmo, você conseguiu. Emanuel sorriu radiante, orgulhoso de ter aprendido algo novo. E Adelmar percebeu que havia perdido esse momento. Não ensinou o filho a amarrar o cadarço. Não viu a primeira vez que ele conseguiu sozinho. Não esteve presente para celebrar essa pequena vitória que, para uma criança de 6 anos, era uma conquista imensa. Mari, disse Aline de repente, você vai ficar sempre com a gente. A pergunta inocente da menina foi como uma punhalada no coração de Adelmar. Sua própria filha estava com medo de perder mais uma figura materna. Já havia perdido Carolina para o câncer. Já havia perdido o pai para o trabalho. E agora tinha medo de perder também a pessoa que havia se tornado sua referência de amor e cuidado. Mariana hesitou por um segundo. E Adelmar percebeu que havia algo ali. Uma sombra de tristeza nos olhos dela. Claro que sim, princesa. Ela respondeu. Mas havia algo na sua voz que não soava completamente convicto. Foi então que Adelmar notou algo que nunca havia prestado atenção antes. Mariana parecia cansada. Não fisicamente, mas emocionalmente. Havia uma melancolia no seu olhar, uma resignação que ele não conseguia decifrar. Ela amava as crianças, isso era evidente, mas havia algo mais ali, algo que o deixou inquieto. Mãezinha, disse Emanuel, por que às vezes você fica triste quando acha que a gente não está vendo? A pergunta da criança foi como um soco no estômago de Adelmar. Até mesmo seu filho de 6 anos percebia coisas que ele, um adulto de 45 anos, não conseguia enxergar. Emanuel havia notado a tristeza de Mariana. A mesma tristeza que Adelmar estava vendo agora pela primeira vez. Às vezes eu fico com saudade da minha família, amor, respondeu Mariana, abraçando Emanuel. Mas quando estou com vocês, essa saudade passa. Onde está sua família? Perguntou Aline com a curiosidade inocente das crianças. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. E Adelmar percebeu que havia tocado em um assunto doloroso. Minha família está longe, princesa. Muito longe. Por que você não vai visitar eles? Insistiu Emanuel. Porque às vezes as coisas são complicadas, amor. Mas não se preocupem com isso, tá bom? O importante é que eu estou aqui com vocês. Adelmar se deu conta de que não sabia absolutamente nada sobre a vida pessoal de Mariana. Em 2 anos de trabalho, ela nunca havia mencionado família, nunca havia pedido folga para visitar parentes, nunca havia recebido telefonemas pessoais na sua presença. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária, alguém que aparecia de manhã, cuidava das crianças e desaparecia à noite. Ele nunca se interessou por saber quem ela era além do trabalho, quais eram seus sonhos, seus medos, sua história. Mas agora, observando a interação dela com seus filhos, percebendo o amor genuíno que ela demonstrava, começou a se questionar. Que tipo de mulher dedica tanto carinho a filhos que não são seus? Que tipo de pessoa ama tão intensamente crianças de outra família? E mais importante, o que ela havia levado a estar ali, sozinha, longe de sua própria família? Está na hora da escola, anunciou Mariana, olhando no relógio. Vamos escovar os dentes e pegar a mochila. As crianças saíram correndo em direção ao banheiro e Mariana começou a recolher os pratos da mesa. Foi quando Adelmar percebeu que ela estava sussurrando algo. Ele se concentrou para ouvir e conseguiu captar algumas palavras. Me dê forças para mais um dia. Proteja essas crianças e, se for da sua vontade, permita que eu... Ela estava orando. Ali, sozinha na sala de jantar, recolhendo a louça suja, Mariana estava conversando com Deus, e havia lágrimas em seus olhos.
Adelmar sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear. Não era ciúme, não era raiva. Era algo mais profundo, mais complexo. Era o reconhecimento doloroso de que aquela mulher simples, que ele mal notava, que recebia um salário modesto, naquele momento de silêncio e oração solitária de Mariana, algo dentro de Adelmar começou a se mover. Era como se Deus estivesse sussurrando diretamente ao seu coração, mostrando-lhe uma verdade que ele havia se recusado a ver durante tanto tempo. Aquela mulher não era apenas uma funcionária. Ela era um anjo que Deus havia colocado na vida de seus filhos quando ele falhou como pai. E pela primeira vez em 3 anos, Adelmar se perguntou: o que Deus estava tentando lhe ensinar através daquela situação? Mariana terminou de recolher os pratos e se dirigiu à pia para lavá-los. Seus movimentos eram mecânicos, automáticos, mas Adelmar podia ver que ela estava lutando contra as lágrimas. Havia uma dor profunda naquela mulher, uma história que ele nunca se interessou em conhecer, um sofrimento que ela carregava em silêncio, enquanto dedicava todo o seu amor e energia aos filhos dele. "Mãezinha, estamos prontos!" gritaram as crianças do andar de cima. Mariana rapidamente enxugou os olhos com a manga da blusa, respirou fundo e voltou a sorrir. Era uma transformação impressionante. Em poucos segundos, ela guardou sua dor e trouxe de volta o semblante alegre e acolhedor que as crianças precisavam ver. Adelmar estava testemunhando algo extraordinário. O sacrifício silencioso de uma mulher que colocava o bem-estar emocional de 2 crianças acima de suas próprias necessidades. Ela estava sendo mãe, no sentido mais profundo da palavra, sem ter gerado aqueles filhos, sem ter o reconhecimento que merecia, sem ter o apoio que precisava. As crianças desceram correndo as escadas, mochilas nas costas, uniformes impecáveis. Mariana conferiu se tinham tudo o que precisavam para ir na escola, se os cadernos estavam na mochila, se a lição de casa estava completa. "Aline, você não esqueceu do trabalho de ciências?" perguntou Mariana. "Não, mãezinha, está aqui na pasta", respondeu a menina, mostrando orgulhosa o trabalho que havia feito sobre plantas. Adelmar sentiu mais uma punhalada. Nem sabia que a filha tinha um trabalho de ciências. Não havia acompanhado, não havia ajudado, não havia nem mesmo perguntado sobre a escola nos últimos tempos. "Emanuel, vem cá que vou passar protetor solar no seu rosto", disse Mariana, pegando um frasco da bolsa. "Por que tenho que usar isso?" reclamou o menino. "Porque sua pele é sensível, igual a da mamãe era. Lembra que ela sempre passava protetor em vocês?" respondeu Mariana com carinho. Adelmar ficou chocado. Mariana conhecia detalhes sobre Carolina. Sabia sobre a pele sensível que Emanuel havia herdado da mãe. Lembrava das crianças sobre os cuidados que a mãe falecida costumava ter. Ela estava mantendo viva a memória de Carolina, de uma forma que ele, o próprio marido, não conseguia fazer. "A mamãe está no céu, né, mãezinha?" perguntou Emanuel, enquanto Mariana passava o protetor no seu rosto. "Está sim, amor. E ela está muito orgulhosa de vocês 2. Todos os dias, ela olha lá do céu e fica feliz vendo como vocês estão crescendo bonitos e inteligentes", respondeu Mariana, sua voz embargada de emoção. "Você acha que ela gosta de você cuidar da gente?" perguntou Aline. Mariana parou por um momento, claramente tocada pela pergunta inocente da menina. "Eu acho que sim, princesa. Eu acho que sua mamãe me escolheu lá do céu para cuidar de vocês, até ela poder fazer isso de novo." As lágrimas que Adelmar estava segurando desde que começou a observar a cena, finalmente começaram a escorrer pelo seu rosto. Aquela mulher simples, que ele tratava como mais uma funcionária, estava honrando a memória de sua esposa de uma forma que ele não conseguia. Estava sendo a presença maternal que as crianças precisavam. Estava mantendo viva a fé que Carolina havia plantado no coração dos filhos. "Vamos, chegou a hora de ir para essa escola", anunciou Mariana, pegando as chaves do carro que Adelmar havia comprado especialmente para o transporte das crianças. "Mãezinha, você vai buscar a gente hoje?" perguntou Emanuel. "Claro que sim, amor. Vou estar aqui às 5 em ponto, como sempre." As crianças deram mais um beijo em Mariana
e saíram de casa tagarelando sobre os planos para o dia na escola. Adelmar as ouviu conversando no caminho até o carro. Aline, você acha que o papai gosta da mãezinha Mari? Perguntou Emanuel. Não sei. O papai quase não fala com ela. Às vezes eu tenho medo que ele mande ela embora, respondeu a menina, com uma preocupação que não deveria existir na mente de uma criança de 8 anos. Eu também tenho medo. Se a mãezinha Mari for embora, a gente vai ficar sozinho de novo, disse Emanuel, sua vozinha carregada de ansiedade. As palavras das crianças foram como uma revelação devastadora para Adelmar. Seus filhos viviam com medo. Medo de perder mais uma pessoa importante em suas vidas. Medo de ficarem sozinhos novamente. Medo de que o pai, em sua indiferença, destruísse mais uma vez a estabilidade emocional que eles tanto precisavam. E a coisa mais triste era que eles tinham razão em ter medo. Adelmar nunca havia pensado em Mariana como alguém permanente na vida deles. Para ele, babás eram substituíveis, eram peças intercambiáveis no mecanismo de criar os filhos. Se Mariana saísse amanhã, ele simplesmente contrataria outra, sem considerar o impacto emocional que isso teria nas crianças. Mas agora, depois de ver o amor genuíno que existia entre ela e os filhos, depois de testemunhar a dedicação maternal dela, depois de perceber que ela estava sendo a mãe que suas crianças precisavam, a ideia de perdê-la o apavorava tanto quanto apavorava Aline e Emanuel. Adelmar permaneceu escondido até ouvir o som do carro se afastando. Só então entrou na sala de jantar, que ainda guardava os vestígios do café da manhã em família que ele havia perdido. Havia migalhas na mesa, um guardanapo com desenho infantil, 2 xícaras pequenas decoradas com personagens de desenho animado. Sentou-se na cadeira onde Mariana havia estado poucos minutos antes e tentou imaginar como seria sentar ali todas as manhãs, conversar com os filhos sobre os planos para o dia, ouvir suas preocupações, suas alegrias, seus sonhos. Quando foi a última vez que havia feito isso? Quando foi a última vez que havia realmente conversado com Aline e Emanuel, não apenas dado instruções rápidas ou feito perguntas genéricas sobre a escola? Pegou a xícara que Emanuel havia usado e ainda tinha marcas dos lábios pequenos na borda. Um detalhe tão simples, tão comum, mas que o tocou profundamente. Seus filhos estavam crescendo, criando memórias, aprendendo sobre a vida, e ele estava perdendo tudo isso por estar sempre ausente. Levantou-se e caminhou pela casa, realmente observando-a pela primeira vez em muito tempo. Nas paredes havia fotos da família, a maioria tirada quando Carolina ainda estava viva. Sorrisos genuínos, abraços apertados, momentos de felicidade real. Mas as fotos mais recentes, poucas que existiam, mostravam um padrão diferente. Ele sempre parecia distante, formal, como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação ao aparecer na fotografia. Subiu as escadas em direção aos quartos das crianças. O quarto de Aline estava impecavelmente organizado, com a cama feita de forma perfeita. Mariana havia ensinado a menina a manter tudo arrumado, mas de uma forma carinhosa, não rígida. Havia desenhos grudados na parede, trabalhos escolares, fotos de momentos felizes com a babá. No criado mudo, Adelmar encontrou um diário pequeno, cor-de-rosa, com um cadeado de brinquedo. Não deveria abrir, sabia disso, mas algo o compeliu a fazê-lo. A primeira página que se abriu mostrava uma entrada recente. Querido diário, hoje a mãezinha Mari me ajudou com a lição de matemática. Ela é muito mais paciente que a professora. Eu queria que o papai fosse mais como ela. Ele nunca tem tempo para me ajudar com nada. Às vezes eu finjo que a mãezinha Mari é minha mãe de verdade. Será que isso é errado? Eu amo a mamãe que está no céu, mas eu preciso de alguém aqui também. A mãezinha Mari me dá carinho, me escuta quando estou triste e sempre sabe o que dizer quando tenho pesadelos. O papai nem sabe que eu tenho pesadelos. Adelmar fechou o diário com as mãos tremendo. Sua filha de 8 anos estava fingindo que a babá era sua mãe porque ele havia falhado completamente em dar o que ela precisava. Aline tinha pesadelos e ele nem sabia. Ela precisava de ajuda com a lição e ele nunca estava disponível.
Ela estava carente de atenção paterna e ele estava ocupado demais para perceber. Foi para o quarto de Emanuel e encontrou uma situação similar. O menino havia deixado alguns brinquedos espalhados, mas de forma organizada, como se soubesse exatamente onde cada coisa deveria estar. Na mesinha de estudos, havia cadernos de desenho abertos. Adelmar folheou alguns e encontrou desenhos repetitivos, sempre a mesma composição. Ele, Mariana, Aline e Emanuel. Em todos os desenhos, Mariana aparecia no centro, entre as crianças, como a figura materna da família. Adelmar estava sempre desenhado um pouco afastado, como se fosse uma presença secundária. Em uma das páginas, Emanuel havia escrito com sua letra ainda insegura: "Eu amo meu papai, mas ele está sempre triste." A mãezinha Mari disse que quando as pessoas ficam muito tristes, às vezes, elas esquecem como demonstrar amor. Eu vou continuar amando o papai mesmo quando ele esquece de me amar de volta. A inocência e a sabedoria daquela frase destruíram completamente as defesas emocionais que Adelmar havia construído ao redor do coração. Emanuel, aos 6 anos, tinha mais maturidade emocional que ele. A criança já havia perdido a mãe, estava sendo negligenciada pelo pai, mas continuava amando, continuava esperando, continuava acreditando que um dia as coisas melhorariam. E quem havia ensinado essa sabedoria para Emanuel? Quem havia explicado para ele sobre tristeza, sobre amor, sobre perdão? Mariana. A babá que ele tratava como uma funcionária qualquer, estava educando seus filhos não apenas nos aspectos práticos da vida, mas também nos valores emocionais e espirituais, que fariam deles adultos íntegros. Adelmar se sentou na cama de Emanuel e, pela primeira vez em 3 anos, chorou. Chorou pela esposa que havia perdido, pelos filhos que estava perdendo, pelo pai que deveria ser, mas não conseguia ser. Chorou pelo tempo perdido, pelas oportunidades desperdiçadas, pelas noites em que escolheu ficar no escritório em vez de ler uma história na hora de dormir. Mas, principalmente, chorou pelo reconhecimento tardio de que Deus havia colocado um anjo em sua casa, uma pessoa especial para cuidar do que ele tinha de mais precioso no mundo, e ele havia sido cego demais para reconhecer esse presente. Enquanto as lágrimas escorriam, Adelmar começou a orar pela primeira vez em muito tempo. "Senhor", murmurou, "eu falhei. Falhei como marido para Carolina, falhei como pai para Aline e Emanuel, e falhei em reconhecer a bênção que o Senhor colocou em nossas vidas através de Mariana. Me perdoe, me ajude, me mostre como consertar tudo isso antes que seja tarde demais." Foi uma oração simples, mas vinda do fundo do coração. E pela primeira vez em anos, Adelmar sentiu uma presença, uma paz, uma certeza de que Deus não havia se esquecido dele, mesmo quando ele havia se esquecido de Deus. Levantou-se da cama e desceu as escadas com um propósito renovado. Não ia mais para o escritório, não ia mais para reuniões de negócios. Pela primeira vez em 3 anos, ia passar o dia pensando exclusivamente em sua família. Caminhou até a cozinha e começou a preparar algo que não fazia desde a morte de Carolina. O almoço favorito das crianças. Macarrão com molho de tomate caseiro, do jeito que a mãe deles fazia. Não sabia se ainda se lembrava da receita direito, mas ia tentar. Enquanto cozinhava, pensou em todas as coisas que precisava mudar, todas as prioridades que precisava reorganizar. Mas principalmente, pensou em Mariana. Quem era ela realmente? Qual era a sua história? Por que uma mulher que demonstrava tanto amor maternal não tinha filhos próprios? Por que vivia longe da família? Que dor ela carregava que ele nunca se interessou em conhecer? Decidiu que quando ela voltasse com as crianças, teria uma conversa honesta com ela. Não como patrão para a funcionária, mas como pai preocupado para a pessoa que havia se tornado a mãe de seus filhos. Mas antes disso, tinha algo importante para fazer. Foi até o escritório, pegou o telefone e cancelou todas as reuniões do dia. Depois ligou para sua secretária e disse: "A partir de hoje não aceitem compromissos profissionais após as 5 da tarde, e nem em fins de semana. Preciso passar mais tempo com minha família." Era o primeiro passo de uma jornada de transformação
que ele nem imaginava o quão profunda seria. Quando terminou de cozinhar, sentou-se à mesa da cozinha para esperar. Pela primeira vez em 3 anos, estaria em casa quando os filhos voltassem da escola. Pela primeira vez em 3 anos, teria uma refeição em família preparada com suas próprias mãos. E pela primeira vez em 3 anos, teria uma conversa verdadeira com a mulher que havia salvado sua família quando ele mais precisava, mesmo sem perceber. Enquanto esperava, uma única pergunta não saía de sua mente. Se Mariana amava tanto seus filhos, se era tão dedicada, tão maternal, tão especial, por que havia lágrimas em seus olhos toda manhã? Que segredo doloroso ela carregava que ele nunca se importou em descobrir? Em poucas horas, quando ela voltasse com as crianças, Adelmar finalmente descobriria a resposta. E essa descoberta mudaria suas vidas para sempre. O tempo passou devagar naquela manhã. Adelmar terminou de preparar o almoço e se ocupou arrumando a casa, algo que não fazia há anos. Não uma arrumação superficial que os empregados faziam, mas um cuidado pessoal, tocando nos objetos, lembrando-se das histórias por trás de cada coisa. Encontrou álbuns de fotos guardados em uma gaveta, álbuns que Carolina havia organizado com tanto carinho, páginas e páginas de momentos felizes, o nascimento de Aline, os primeiros passos de Emanuel, aniversários, natais, viagens em família. Em cada foto, ele podia ver o quanto era diferente naquela época. Seus olhos brilhavam, seu sorriso era genuíno, suas mãos sempre tocavam Carolina ou seguravam as crianças. Quando foi que havia parado de tocar as pessoas que amava? Quando foi que os abraços se tornaram raros? Os beijos se limitaram a cumprimentos formais. As demonstrações de carinho desapareceram completamente. Em uma das últimas páginas do álbum, encontrou uma foto que Carolina havia tirado sem ele perceber. Ela estava no hospital já visivelmente debilitada pelo tratamento, mas sorrindo. E na foto, ele estava dormindo em uma cadeira ao lado da cama, segurando a mão dela. Mesmo exausto, mesmo desesperado, ele não havia largado a mão de sua esposa. Virou a página e encontrou uma carta. Uma carta que Carolina havia escrito e deixado no álbum, provavelmente nos últimos dias de vida. A letra estava trêmula, mas as palavras eram firmes. Meu amor, se você está lendo isso, significa que Deus me chamou para casa. E você está passando pela fase mais difícil da sua vida. Sei que você se sente perdido. Sei que tem medo de criar nossos filhos sozinho. Mas confie em mim. Você não está sozinho. Deus nunca abandona seus filhos e Ele vai colocar pessoas especiais no caminho de vocês para ajudar. Não se feche no trabalho. Não use a dor como desculpa para se afastar das crianças. Elas precisam de você, precisam do seu amor, da sua presença, do seu exemplo de fé. Sei que é difícil ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas você é mais forte do que imagina. E quando Deus enviar alguém para ajudar a cuidar das nossas crianças, reconheça essa bênção. Não tenha orgulho, não tenha ciúme. Se essa pessoa amar Aline e Emanuel como eu os amo, aceite esse amor como um presente divino. Nossos filhos vão precisar de uma figura materna enquanto crescem. Não tenha medo disso. Tenha gratidão. E lembre-se, o amor não diminui quando é compartilhado. Aumenta. Te amo para sempre, Carolina. PS. Ensinei as crianças a orar por você todos os dias. Nunca se esqueça disso. Adelmar teve que parar de ler várias vezes porque as lágrimas embaçavam sua visão. Carolina havia previsto tudo. Ela sabia que ele se perderia na dor, que se afastaria das crianças, que teria dificuldade para aceitar ajuda. E mesmo assim, mesmo sabendo de suas falhas, ela havia deixado palavras de amor, de esperança, de orientação. Mais importante ainda, ela havia previsto que Deus enviaria alguém para ajudar, alguém para amar as crianças como ela as amava. E essa pessoa havia chegado na forma de Mariana, uma mulher simples que ele havia tratado com indiferença, mas que Carolina, lá do céu, provavelmente aprovava completamente. Fechou o álbum com as mãos tremendo e olhou no relógio. Já passava do meio-dia. Em poucas horas as crianças estariam de volta.
e ele teria a primeira oportunidade real de 3 anos de ser pai de verdade. Decidiu usar o tempo restante para fazer algo que não fazia há muito tempo. Preparou a sala de jantar para uma refeição em família. Tirou a toalha de mesa especial, aquela que Carolina usava em ocasiões importantes. Colocou os pratos bonitos, os talheres de prata que haviam ganhado de casamento. Fez questão de que cada detalhe fosse perfeito. Não era apenas um almoço, era um recomeço. Enquanto arrumava a mesa, o telefone tocou. Era sua secretária, confirmando o cancelamento das reuniões e informando que alguns clientes não haviam gostado nada da mudança de agenda. "Senhor Carvalho?", disse ela. "O investidor da Alemanha disse que se o senhor não comparecer à reunião de amanhã, eles vão fechar negócio com a concorrência. É uma transação de 15 milhões. 3 anos atrás, essa informação teria feito Adelmar cancelar qualquer plano pessoal e correr para salvar o negócio. 15 milhões. Eram 15 milhões. Mas agora, com a carta de Carolina ainda ecoando em sua mente, com as imagens dos filhos chamando a babá de mãezinha ainda frescas na memória, sua resposta foi diferente. "Diga a eles que se 15 milhões são mais importantes que a flexibilidade para uma reunião, então não são o tipo de parceiro que queremos", respondeu Adelmar, surpreendendo a si mesmo com a firmeza da decisão. "Mas, senhor?" "Sem mas. A partir de hoje, minha família é prioridade. Os negócios vão ter que se adaptar a isso, não o contrário." Desligou o telefone e sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Pela primeira vez, havia escolhido a família ao invés do dinheiro. Pela primeira vez, havia dito não para a ganância, e sim para o amor. O relógio marcava 2 da tarde quando ele ouviu o som de um carro se aproximando. Seu coração disparou. Eles estavam chegando. Seus filhos estavam voltando para casa, e pela primeira vez em 3 anos, ele estaria ali para recebê-los. Caminhou até a janela e viu Mariana saindo do carro, abrindo a porta traseira para as crianças. Mesmo de longe, ele podia ver a dedicação dela, a forma carinhosa como ajudava Emanuel a descer, como organizava a mochila de Aline. As crianças correram em direção à casa, como sempre faziam. Mas desta vez, Adelmar não estava trancado no escritório. Desta vez, ele estava na porta da frente, esperando por eles. "Papai!", gritou Aline, claramente surpresa ao vê-lo ali. "Você não foi trabalhar hoje?" "Decidi passar o dia com vocês", respondeu Adelmar, ajoelhando-se para ficar na altura dos filhos. Emanuel correu para os braços dele, e Adelmar o ergueu no ar como fazia quando o menino era menor. "Senti saudade de vocês", disse. E pela primeira vez em muito tempo, essas palavras eram completamente verdadeiras. "A gente também sentiu saudade, papai", disse Aline, abraçando-se a ele. Mariana se aproximou lentamente, claramente confusa com a situação. Adelmar podia ver a preocupação em seus olhos, como se ela estivesse pensando se havia feito algo errado, se o fato de ele estar em casa significava algum problema. "Mariana", disse Adelmar, ainda abraçando os filhos, "podemos conversar depois que as crianças almoçarem? Preciso falar com você sobre algumas coisas." A expressão de Mariana se tornou ainda mais preocupada. Adelmar percebeu que ela estava pensando o pior, provavelmente imaginando que seria dispensada. "Não se preocupe", ele acrescentou rapidamente. "Não é nada ruim. Pelo contrário." Entraram todos juntos na casa, e as crianças ficaram extasiadas ao sentir o cheiro da comida caseira. "Papai, você cozinhou?", perguntou Aline, incrédula. "Fiz o macarrão do jeito que a mamãe fazia. Não sei se ficou igual, mas tentei." Emanuel correu até a cozinha e voltou gritando: "Mãezinha Mari, o papai fez comida! Vem ver!" Mariana entrou na cozinha e ficou visivelmente emocionada ao ver o cuidado que Adelmar havia tido com a preparação do almoço. "O senhor não precisava", começou a dizer, mas ele a interrompeu. "Precisava sim. E por favor pare de me chamar de senhor. Meu nome é Adelmar." Sentaram-se todos à mesa, e pela primeira vez em 3 anos, a casa da família Carvalho teve uma refeição realmente em família. Adelmar fez questão de servir as crianças, de perguntar sobre o dia na escola, de ouvir suas histórias com atenção genuína. "Papai,
disse Emanuel de repente. Por que você nunca janta com a gente? A pergunta inocente da criança foi como um soco no estômago. Mas Adelmar sabia que merecia ouvir isso. Porque eu estava trabalhando demais, filho. Mas isso vai mudar. A partir de hoje, vou jantar com vocês todos os dias. Promete? Perguntou Aline. Prometo, respondeu Adelmar, olhando nos olhos da filha. Durante todo o almoço, Adelmar observou Mariana. Ela participava da conversa naturalmente, conhecia todos os detalhes da vida escolar das crianças, sabia quem eram os amigos deles, quais matérias gostavam mais, quais professores eram mais rígidos. Ela conhecia seus filhos melhor que ele próprio. Quando terminaram de comer, as crianças foram brincar no jardim, e Adelmar finalmente teve a oportunidade de conversar com Mariana a sós. Mariana, começou ele, primeiro quero pedir desculpas. Ela o olhou com surpresa. Desculpas por quê? Por te tratar apenas como uma funcionária durante todos esses 2 anos. Por não reconhecer o quanto você significa para as minhas crianças. Por não valorizar tudo que você faz por esta família. Mariana baixou os olhos, claramente desconfortável com o elogio. Eu só fiz meu trabalho. Não, disse Adelmar firmemente. Você fez muito mais que seu trabalho. Você foi mãe para meus filhos quando eu falhei em ser pai. Você deu amor, carinho, atenção, educação espiritual. Você manteve viva a memória da Carolina de uma forma que eu não consegui fazer. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Mariana. Eles são crianças especiais. É fácil amá-las. Mas nem todo mundo as amaria como você ama. Nem todo mundo se dedicaria como você se dedica. E eu preciso entender. Quem é você, Mariana? Qual é a sua história? Por que uma mulher que seria uma mãe tão maravilhosa não tem filhos próprios? A pergunta tocou em uma ferida profunda. Mariana tentou se levantar da mesa, mas Adelmar gentilmente a segurou pelo braço. Por favor, disse ele, me deixe conhecer a pessoa que salvou minha família. Mariana respirou fundo e, pela primeira vez em 2 anos, começou a contar sua história. Mariana respirou fundo e, pela primeira vez em 2 anos, começou a contar sua história. Eu nasci em uma cidade pequena do interior. Começou ela, sua voz baixa e carregada de emoção. Meus pais eram pessoas simples, trabalhadores rurais que mal sabiam ler. Mas eles tinham uma fé inabalável em Deus e me ensinaram desde pequena que nossa missão na terra é amar e servir ao próximo. Adelmar se inclinou para a frente, prestando atenção total em cada palavra. Quando eu tinha 17 anos, conheci o amor da minha vida, Rafael. Ele era 2 anos mais velho, trabalhava na fazenda vizinha, era um homem de bem, temente a Deus. Namoramos por 3 anos e planejávamos nos casar. Eu sonhava em ter uma família grande, cheia de filhos, de amor, de risadas. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. O que aconteceu? Perguntou Adelmar gentilmente. Minha mãe ficou doente, câncer no fígado. Os médicos disseram que ela teria no máximo 2 anos de vida e que precisaria de cuidados constantes. Meu pai estava desesperado. Não sabia como cuidar dela e, ao mesmo tempo, trabalhar para sustentar a família. Meus irmãos eram muito novos para ajudar. Mariana parou para enxugar as lágrimas com a mão, mas continuou. Rafael queria que nos casássemos mesmo assim. Ele disse que cuidaríamos da minha mãe juntos, que encontraríamos uma forma, mas eu sabia que não seria justo. Cuidar de uma pessoa com câncer terminal requer dedicação total, 24 horas por dia. Eu não podia começar um casamento colocando essa responsabilidade sobre meu marido. Adelmar começou a entender onde a história estava levando e seu coração se apertou pela dor que via estampada no rosto de Mariana. Então eu fiz uma escolha, continuou ela, sua voz tremendo. Decidi adiar o casamento e me dedicar completamente aos cuidados da minha mãe. Rafael disse que esperaria quanto tempo fosse necessário. 2 anos, 3, 5. Ele prometeu que me amaria para sempre. E ele cumpriu a promessa? Mariana riu amargamente. Por um tempo, sim. Mas cuidar de uma pessoa com câncer terminal não é fácil, Adelmar. São noites sem dormir. São momentos de dor extrema, de desespero, de ver alguém que você ama definhar pouco a pouco. E eu estava sempre cansada,
Sempre estressada, sempre triste. Não sobrava tempo para namorado, para sonhos, para planos de futuro. Sua mãe faleceu nos 2 anos previstos? Não. Ela viveu 5 anos. 5 longos anos de luta, de tratamentos, de esperança e desespero alternados. E durante esses 5 anos, Rafael foi se afastando. No começo ele ainda vinha me visitar, tentava ajudar. Mas aos poucos as visitas foram ficando mais espaçadas, as conversas mais frias. Ele começou a reclamar que eu não tinha tempo para ele, que nossa relação havia se tornado apenas sobre doença e morte. Adelmar sentiu uma pontada de reconhecimento doloroso. Ele também havia se afastado emocionalmente quando Carolina ficou doente. Também havia usado o trabalho como escape para não lidar com a dor de ver a pessoa amada sofrendo. No 4º ano da doença da minha mãe, Rafael me disse que havia conhecido outra pessoa. Uma menina da cidade, jovem, sem problemas familiares, livre para construir um futuro com ele. Ele disse que me amaria para sempre, mas que não podia mais esperar por uma vida que talvez nunca chegasse. E o que você fez? O que eu podia fazer? Eu o libertei do compromisso. Disse que entendia, que não guardava mágoa, que desejava felicidade para ele. Mas por dentro, meu coração se despedaçou em 1000 pedaços. Eu tinha 25 anos e senti como se minha vida tivesse acabado. Mariana parou para respirar fundo, claramente revivendo uma dor antiga, mas ainda muito viva. Minha mãe faleceu 6 meses depois. Nos últimos dias, ela sabia que estava morrendo. E sabe o que ela me disse? Que se sentia culpada por eu ter sacrificado minha juventude, meu amor, meu futuro para cuidar dela. Eu tentei consolá-la, disse que havia feito por amor, que não me arrependia. Mas ela segurou minha mão com as forças que ainda tinha e disse: minha filha, Deus vai recompensar seu sacrifício. Você vai ter a família que sempre sonhou. Talvez não da forma que imaginou, mas Deus nunca abandona quem ama de verdade. Adelmar sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras da mãe de Mariana ecoavam as promessas que Carolina havia deixado em sua carta. Depois que minha mãe morreu, tentei reconstruir minha vida. Rafael já havia se casado com a outra moça e estava esperando o primeiro filho. Eu tentei namorar outras pessoas, mas não conseguia. A dor da perda, a sensação de ter desperdiçado os melhores anos da minha vida, a culpa de não ter conseguido salvar minha mãe, tudo isso me consumia por dentro. E você veio para a cidade grande? Vim tentar recomeçar. Tinha 28 anos. Nenhuma experiência profissional além de cuidar de doentes. Nenhuma formação superior. As únicas vagas que consegui foram como doméstica ou babá. Escolhi ser babá porque, mesmo não tendo filhos próprios, sempre amei crianças. E descobri que cuidar de crianças curava um pouco a ferida do meu coração. Mariana olhou pela janela em direção ao jardim onde Aline e Emanuel brincavam. Quando viu o anúncio da vaga para cuidar de seus filhos, algo no meu coração disse que era ali que eu deveria estar. Crianças que haviam perdido a mãe, que precisavam de amor maternal, que estavam crescendo sem o carinho que mereciam. Era como se Deus estivesse me dando uma segunda chance de ser útil, de amar, de fazer diferença na vida de alguém. E você fez, disse Adelmar, sua voz carregada de emoção. Você fez toda a diferença na vida deles. E na minha também, mesmo que eu tenha sido cego demais para perceber. Mariana sorriu tristemente. Mas sabe qual é o problema? Eu amo Aline e Emanuel, como se fossem meus próprios filhos. Eu acordo de manhã pensando no bem-estar deles. Passo o dia cuidando para que sejam felizes. Durmo à noite orando pela proteção deles. Mas eu sei que não sou mãe deles. Sei que um dia você pode se casar novamente, ou eles podem crescer e não precisar mais de mim, e eu vou ter que partir. Por que você pensa assim? Porque é a realidade, Adelmar. Eu sou apenas uma funcionária, uma babá contratada. Por mais amor que eu sinta, por mais dedicação que eu tenha, eu não tenho lugar permanente nesta família. E essa consciência me mata por dentro todos os dias. Adelmar finalmente entendeu por que Mariana chorava pela manhã. Porque havia tristeza em seus olhos, mesmo nos momentos de alegria com as crianças.
Ela vivia um amor constante, temperado pelo medo constante da perda. Ontem à noite, continuou Mariana, Aline me perguntou se eu ia ficar com eles até ela crescer. Emanuel disse que tinha medo que eu fosse embora como a mãe dele foi. E eu não soube o que responder, porque a verdade é que eu não sei. Eu não tenho garantias, não tenho segurança, não tenho certeza de nada. E se eu pudesse te dar essas garantias? Mariana olhou para ele com surpresa. O que você quer dizer? Adelmar se levantou da cadeira e caminhou até a janela, observando os filhos brincando no jardim. Quando se virou para Mariana, havia uma determinação em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Mariana, eu passei 3 anos da minha vida fugindo da dor, fugindo da responsabilidade, fugindo do amor. Eu me convenci de que trabalhar 16 horas por dia era a forma de cuidar dos meus filhos, mas na verdade eu estava abandonando-os emocionalmente. E você apareceu e salvou o que eu estava destruindo. Eu apenas fiz meu trabalho. Não! A voz de Adelmar saiu mais alta do que ele pretendia. Você amou meus filhos quando eu esqueci como amar. Você foi mãe quando eu falhei em ser pai. Você manteve viva a fé que Carolina plantou neles quando eu me afastei de Deus. Você não apenas cuidou das necessidades físicas deles, você nutriu suas almas, seus corações, sua esperança. Mariana estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas diferentes. Não de dor, mas de um alívio profundo de finalmente ser vista, reconhecida, valorizada pelo que realmente fazia. E eu tenho uma proposta para você. Continuou Adelmar. Quero que você se torne parte permanente desta família. Não como funcionária, não como babá temporária, mas como a mãe que meus filhos escolheram, como a mulher que Deus enviou para completar nossa família. Mariana o olhou incrédula. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero adotá-la legalmente como mãe das crianças. Quero que você tenha direitos legais sobre eles. Quero que tenha garantias, segurança, certeza de que nunca mais vai precisar partir. Quero que Aline e Emanuel possam chamar você de mãe oficialmente, sem medo, sem insegurança. Adelmar, isso é... Mariana estava sem palavras. É incomum, eu sei, mas nossa situação é incomum. Você sacrificou sua juventude cuidando de sua mãe doente. Você abriu mão do seu próprio futuro para servir a Deus cuidando de quem precisava. E depois você sacrificou sua própria sede de maternidade para cuidar de filhos que não eram seus. Você viveu uma vida inteira de sacrifício e amor desinteressado. Adelmar se aproximou de Mariana e se ajoelhou diante da cadeira dela. E eu acredito que Deus tem recompensas para quem vive assim. Acredito que minha Carolina, lá do céu, escolheu você para ser a mãe que nossos filhos precisavam. Acredito que sua própria mãe estava certa quando disse que Deus recompensaria seu sacrifício com a família que você sempre sonhou. Mas, e você? E nossa relação? Isso é muito confuso. Adelmar respirou fundo. Ele sabia que estava prestes a dizer algo que mudaria tudo. Algo que nem ele mesmo havia percebido completamente até aquele momento. Mariana, eu não sei exatamente o que sinto por você romanticamente. Esses sentimentos são muito confusos para mim ainda. Mas eu sei o que sinto por você como pessoa. Gratidão infinita, respeito profundo, admiração genuína. E eu sei que você é a mulher que meus filhos escolheram como mãe. Ele parou por um momento, organizando os pensamentos. Não estou pedindo para você se casar comigo agora. Não estou pedindo para construirmos um relacionamento romântico imediatamente. Estou pedindo para você aceitar ser oficialmente a mãe de Aline e Emanuel. E depois, se Deus quiser, se for da sua vontade, talvez possamos descobrir juntos que tipo de família ele planejou para nós. Mariana estava soluçando agora, suas mãos cobrindo o rosto. 31 anos de dor, de sacrifício, de amor não correspondido, de sonhos adiados. Tudo estava sendo curado naquele momento através das palavras de reconhecimento e aceitação de Adelmar. Eu não sei se mereço isso, murmurou ela entre os soluços. Mariana, olhe para mim, disse Adelmar, gentilmente tirando as mãos dela do rosto. Se existe alguém neste mundo que merece uma família, que merece ser amada, que merece ter seus sacrifícios reconhecidos, essa pessoa é você.
Você deu amor quando não recebeu. Você cuidou quando não foi cuidada. Você foi fiel quando foi abandonada. Você foi mãe quando foi impedida de ser mãe. Naquele momento, uma pequena voz interrompeu a conversa. Papai, mãezinha Mari, por que vocês estão chorando? Aline estava na porta da sala de jantar, olhando para os dois adultos com preocupação. Emanuel apareceu logo atrás dela. Adelmar e Mariana se olharam, e sem combinar, os dois sorriram através das lágrimas. Venham cá, meus amores, chamou Mariana, estendendo os braços. As crianças correram e se agarraram a ela, como sempre faziam quando alguém estava triste. Mãezinha, disse Emanuel, você está bem? Mariana olhou para Adelmar, que assentiu encorajadoramente. Eu estou mais que bem, meu amor, respondeu ela. Estou feliz, muito feliz. Por quê? Perguntou Aline. Adelmar se aproximou e se ajoelhou junto às crianças. Por quê? Disse ele. Eu fiz um pedido muito especial para a mãezinha Mari. E ela disse sim. Que pedido? Perguntaram as duas crianças ao mesmo tempo. Eu pedi para ela ser oficialmente a mãe de vocês. Para sempre. Para que vocês nunca mais tenham medo de ela ir embora. Para que possam chamá-la de mãe sem medo. Para que ela tenha certeza de que vai fazer parte da nossa família pelo resto da vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As crianças olharam para Mariana, depois para o pai, depois uma para a outra, tentando processar aquela informação extraordinária. Foi Aline quem quebrou o silêncio primeiro. Você quer dizer que a mãezinha Mari vai ser nossa mãe de verdade? Para sempre? Se ela quiser, respondeu Adelmar. Se vocês quiserem. Emanuel não disse uma palavra. Apenas se jogou nos braços de Mariana e a abraçou com toda a força que suas perninhas de 6 anos conseguiam reunir. Aline fez a mesma coisa. Eu sempre quis que você fosse nossa mãe de verdade, sussurrou Aline no ouvido de Mariana. Sempre. Eu também, disse Emanuel. E a mamãe que está no céu também quer, porque ela falou para mim no sonho. Mariana olhou para Emanuel com surpresa. O que a mamãe falou para você no sonho, amor? Ela disse que tinha mandado um anjo para cuidar da gente, até ela poder voltar a cuidar lá no céu, e que esse anjo ia ficar com a gente para sempre, como uma mãe de verdade. Adelmar sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. A espiritualidade inocente das crianças às vezes tocava em verdades profundas, que os adultos lutavam para compreender. E você acredita nisso? Perguntou Mariana a Emanuel. Eu sei disso, respondeu o menino com a certeza absoluta que só as crianças possuem. Naquele momento, abraçados no chão da sala de jantar, os 4 experimentaram algo que nenhum deles havia sentido completamente nos últimos anos. A sensação de família completa, de amor incondicional, de pertencimento absoluto. Mas a conversa foi interrompida pelo toque do telefone. Adelmar se levantou para atender, contrariado pela interrupção. Senhor Carvalho, era a voz de sua secretária. Preciso informá-lo sobre uma situação urgente. Chegou uma intimação judicial. A senhora Beatriz Carvalho está movendo uma ação para conseguir a guarda das crianças. Adelmar sentiu o sangue gelar nas veias. Beatriz era sua sogra, mãe de Carolina. Uma mulher amarga que sempre havia criticado a forma como ele criava os netos, sempre havia insinuado que ele não era um pai adequado. Que tipo de ação? Perguntou ele, tentando manter a voz calma para não assustar as crianças. Ela está alegando negligência paterna, abandono emocional e está pedindo a guarda total de Aline e Emanuel. A audiência está marcada para a próxima semana. O mundo de Adelmar desmoronou novamente. Justo quando estava reconstruindo sua família, quando estava aprendendo a ser pai de verdade, quando estava oferecendo a Mariana a segurança que ela merecia, uma nova ameaça surgia. Senhor, insistiu a secretária. O senhor está aí? Estou. Contrate os melhores advogados de família que existem. Não importa o custo. E agende uma reunião para ainda hoje. Desligou o telefone e se virou para encontrar Mariana, olhando-o com preocupação. O que foi? Perguntou ela. Adelmar olhou para as crianças, que brincavam alegremente no tapete, ainda eufóricas com a ideia de ter uma mãe oficial. Minha sogra está tentando tirar as crianças de mim, disse ele baixinho.
O rosto de Mariana empalideceu. Mas por quê? Porque ela sempre achou que eu não sou um pai adequado. E infelizmente, ela não está completamente errada. Os últimos 3 anos provam isso. Mariana se aproximou dele. Adelmar, você cometeu erros, mas não é um pai negligente. Você sempre proveu tudo que eles precisavam materialmente. Sempre se preocupou com a educação deles, com a saúde, mas não estive presente emocionalmente. Não participei da vida cotidiana deles. E se Beatriz contratar bons advogados, ela pode conseguir provar que sou um pai inadequado. E se ela conseguir a guarda? Adelmar nem conseguiu responder. A possibilidade de perder os filhos, especialmente agora que estava aprendendo a amá-los de verdade, era insuportável. Não posso deixar isso acontecer, disse ele, mais para si mesmo que para Mariana. Nós não podemos deixar isso acontecer, corrigiu Mariana. Adelmar olhou para ela. Mariana, você não entende. Se ela conseguir a guarda, você vai perder as crianças também. Ela nunca vai aceitar você como parte da vida deles. Foi a vez de Mariana ficar pálida. A possibilidade de perder Aline e Emanuel, justo quando estava recebendo a chance de ser mãe oficial deles, era devastadora. Então, nós vamos lutar, disse ela com determinação. Vamos provar que você se transformou, que agora é o pai que eles merecem, que nossa família é o melhor lugar para eles crescerem. Como? Como vamos provar uma transformação de alguns dias contra 3 anos de negligência emocional? Mariana pensou por alguns segundos. Adelmar, você disse que acredita que Deus tem um plano, certo? Que Ele me enviou para esta família por um motivo? Sim, acredito. Então confie nele. Confie que se esta família é a vontade dele, se esta transformação é real, se este amor é verdadeiro, ele vai nos dar forças e sabedoria para vencer essa batalha. Adelmar olhou para as crianças novamente. Elas estavam desenhando em um papel, provavelmente fazendo mais um desenho da família, incluindo Mariana como a mãe oficial. Você está disposta a enfrentar uma batalha judicial? Perguntou ele a Mariana. Você está disposta a lutar por uma família que tecnicamente nem é sua? Mariana não hesitou nem um segundo. Adelmar, eu passei 5 anos da minha vida lutando pela vida da minha mãe biológica. Não acha que eu lutaria ainda mais intensamente por 2 crianças que escolhi amar como filhas? A determinação na voz dela deu a Adelmar a força que ele precisava. Então vamos lutar, disse ele. Vamos mostrar ao mundo inteiro que família não é apenas sangue, que amor verdadeiro não se mede por anos de convivência, que a vontade de Deus é mais forte que qualquer argumento jurídico. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Adelmar e Mariana ficaram acordados até tarde planejando a estratégia legal. Contrataram não apenas advogados, mas também psicólogos infantis, assistentes sociais e especialistas em direito de família. A semana que se seguiu foi intensa. Adelmar cancelou todos os compromissos profissionais e se dedicou integralmente a 2 coisas: ser o melhor pai possível para Aline e Emanuel e preparar a defesa contra a ação de sua sogra. Beatriz não perdeu tempo. Contratou detetives particulares para investigar a vida de Adelmar. Juntou evidências de suas ausências constantes, de sua dedicação excessiva ao trabalho, de sua falta de participação nas atividades escolares das crianças. Mas ela cometeu um erro. Subestimou Mariana. Na véspera da audiência, Adelmar recebeu uma ligação de seu advogado. Senhor Carvalho, descobrimos algo interessante sobre a senhora Beatriz. Ela não está movendo essa ação por amor às crianças. Ela está sendo pressionada por questões financeiras. Como assim? Ela tem dívidas de jogo, apostas online, cassinos. Está devendo uma quantia considerável para pessoas perigosas. E aparentemente alguém a convenceu de que se conseguir a guarda dos netos, terá acesso ao dinheiro da família para quitar as dívidas. Adelmar sentiu náusea. Sua sogra não queria as crianças por amor. Queria por dinheiro. Você tem provas disso? Temos. E mais. Descobrimos que ela nunca cuidou sozinha de crianças pequenas. Quando Carolina era pequena, sempre teve babás e empregadas. Ela não tem experiência prática nem condições emocionais para criar 2 crianças. No dia da audiência, o fórum estava cheio.
De um lado, Beatriz com seus advogados caros e argumentos elaborados sobre a negligência paterna de Adelmar. Do outro lado, Adelmar, Mariana e uma pequena multidão de pessoas que haviam se oferecido para testemunhar a favor deles. Professores das crianças, vizinhos, empregados da casa, até mesmo o pediatra de Aline e Emanuel. A juíza era uma mulher de meia idade, aparência séria, que claramente não estava ali para brincadeiras. Estou analisando um caso muito particular, começou ela. Uma avó que pede a guarda dos netos alegando negligência paterna, e um pai que alega ter passado por uma transformação pessoal significativa. Vou ouvir ambos os lados com atenção. Beatriz falou primeiro. Suas acusações eram contundentes. Adelmar trabalhava 16 horas por dia, raramente via as crianças, terceirizara a educação delas para funcionários, não participava de reuniões escolares, não acompanhava o desenvolvimento emocional dos netos. Tudo verdade. Tudo dolorosamente verdade. Quando foi a vez da defesa, o advogado de Adelmar teve que admitir os erros do passado, mas argumentou sobre a transformação recente e a importância de manter as crianças com o pai biológico. Foi então que Mariana pediu para falar. Meritíssima, disse ela, levantando-se com dignidade. Eu não sou advogada, não entendo de leis, mas entendo de amor. E quero contar para a senhora uma história. A juíza a observou com curiosidade. Pode falar, senhorita. Mariana contou sua própria história. O sacrifício pela mãe doente, a perda do noivo, a vinda para a cidade grande, o trabalho como babá de Aline e Emanuel. Falou sobre como havia encontrado naquelas crianças a família que sempre sonhara, e como elas haviam encontrado nela a mãe que precisavam. Meritíssima, continuou Mariana. O senhor Adelmar cometeu erros no passado, mas um homem que reconhece seus erros, que pede perdão, que muda completamente sua vida para consertar o que fez de errado, esse homem merece uma segunda chance. Essas crianças amam o pai delas. Elas precisam dele, e ele precisa delas. E quanto à senhora? Perguntou a juíza. Qual é exatamente sua posição nesta família? Eu sou a mulher que Deus colocou nesta família para cuidar dessas crianças quando elas mais precisaram. Eu sou a pessoa que as ama incondicionalmente, que conhece cada sonho, cada medo, cada alegria delas. Eu sou quem as coloca para dormir todas as noites, quem acorda com elas toda manhã, quem ora por elas todos os dias. A juíza fez algumas anotações. A senhora tem filhos próprios? Não, meritíssima. Deus me negou a maternidade biológica, mas me deu a oportunidade de ser mãe de coração para Aline e Emanuel. E se eu conceder a guarda ao pai, a senhora continuará cuidando das crianças? Pelo resto da vida, se elas quiserem e se o senhor Adelmar permitir. Foi então que aconteceu algo inesperado. A juíza pediu para falar com as crianças. Aline e Emanuel entraram no tribunal de mãos dadas, visivelmente nervosos. A juíza se abaixou para ficar na altura deles e falou com voz gentil. Olá, crianças. Vocês sabem por que estão aqui? Porque a vovó Beatriz quer que a gente more com ela, respondeu Aline. E vocês querem morar com a vovó Beatriz? Emanuel balançou a cabeça negativamente com veemência. Não, a gente quer ficar com o papai e com a mãezinha Mari. Por que vocês não querem morar com a vovó? Porque ela é brava, disse Aline. Ela sempre reclama do papai, sempre fala que ele é ruim. Mas o papai não é ruim. Ele só estava triste quando a mamãe morreu. E a mãezinha Mari? Quem é ela para vocês? É nossa mãe, responderam as duas crianças ao mesmo tempo. Mas vocês já tiveram uma mãe, não tiveram? A mamãe Carolina está no céu, explicou Emanuel com a sabedoria inocente das crianças. Mas ela mandou a mãezinha Mari para cuidar da gente aqui na terra. E agora, o papai não está mais triste. E a gente é uma família feliz. A juíza olhou para as crianças por um longo momento. Vocês têm certeza de que querem ficar com o papai e com a mãezinha Mari? Certeza absoluta, disse Aline, uma expressão solene no rostinho de 8 anos. A juíza se levantou e voltou para sua cadeira. O silêncio no tribunal era total. Eu tomei minha decisão, anunciou ela.
Mas antes de pronunciá-la, quero dizer algumas coisas. Todos prenderam a respiração. Em 20 anos de carreira no direito de família, já vi muitos casos de disputa de guarda. Já vi pais que amam demais e sufocam. Já vi pais que amam de menos e negligenciam. Já vi avós que querem o melhor para os netos e já vi avós que querem controlar. Ela parou e olhou diretamente para Beatriz. Senhora Beatriz, suas alegações sobre a negligência do Sr. Adelmar no passado têm fundamento, mas suas motivações para pedir esta guarda são questionáveis. Uma pessoa com dívidas de jogo não está em condições de criar 2 crianças pequenas. Beatriz ficou vermelha de raiva. Como se atreve a... Silêncio, cortou a juíza. Eu não terminei. Ela se virou para Adelmar. Senhor Adelmar, o senhor falhou como pai nos últimos 3 anos. Isso é inegável. Mas o que eu vejo aqui hoje é um homem que reconhece seus erros, que mudou radicalmente sua vida, que está disposto a lutar por sua família. E, principalmente, eu vejo 2 crianças que amam profundamente o pai, apesar de seus erros. Finalmente, ela olhou para Mariana. E quanto à senhora, senhorita Mariana, eu vejo algo raro. Amor verdadeiramente desinteressado. A senhora não tem nada a ganhar cuidando dessas crianças, exceto a satisfação de amá-las. E isso, na minha opinião, é o que define uma mãe de verdade. A juíza respirou fundo. Portanto, eu nego o pedido de guarda da senhora Beatriz. As crianças continuarão sob os cuidados do pai, senhor Adelmar Carvalho. Uma onda de alívio percorreu o lado da defesa, mas a juíza ainda não havia terminado. No entanto, continuou ela, eu vou estabelecer algumas condições. Senhor Adelmar, o senhor terá um período de observação de 6 meses. Durante esse período, assistentes sociais farão visitas regulares para verificar se sua transformação é genuína e duradoura. Eu aceito, meritíssima. E, senhorita Mariana, eu gostaria de formalizar sua posição nesta família. O senhor Adelmar mencionou que gostaria de oficializar a senhora como mãe adotiva das crianças. É isso mesmo? Adelmar se levantou. Sim, meritíssima. Gostaria de iniciar os procedimentos legais para que a senhorita Mariana tenha direitos parentais sobre as crianças. Então, eu autorizo o início desses procedimentos. Em 6 meses, se tudo correr bem durante o período de observação, vocês voltarão aqui para oficializar esta adoção. As crianças não conseguiram se conter e correram para abraçar Mariana, gritando de alegria. O tribunal inteiro sorriu diante daquela cena de amor puro e genuíno. Quando saíram do fórum, Adelmar se virou para Mariana. Você percebe o que acabou de acontecer? Perguntou ele. Ganhamos, disse ela, ainda incrédula. Não apenas ganhamos, nós nos tornamos uma família oficialmente reconhecida pela justiça. Em 6 meses, você será legalmente mãe de Aline e Emanuel. Mariana começou a chorar novamente. Mas eram lágrimas de felicidade pura. 31 anos, murmurou ela. 31 anos esperando por este momento. Os 6 meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de todos eles. Adelmar cumpriu rigorosamente sua promessa de estar presente na vida dos filhos. Reduziu drasticamente suas horas de trabalho. Delegou responsabilidades. Priorizou a família acima de qualquer negócio. Todas as manhãs ele tomava café com as crianças. Todas as tardes ajudava com a lição de casa. Todas as noites lia uma história na hora de dormir. Aos domingos, levava a família para passear, para brincar no parque, para ir à igreja. E lentamente, gradualmente, algo belo começou a florescer entre ele e Mariana. Não era apenas gratidão ou conveniência. Era amor verdadeiro, construído sobre bases sólidas de respeito mútuo, valores compartilhados e dedicação comum às crianças. Mariana floresceu naquela família. A mulher triste e reservada que havia chegado à casa 2 anos antes se transformou em uma pessoa radiante, confiante, plena. Ela tinha encontrado seu lugar no mundo, sua razão de existir, sua família. As assistentes sociais que faziam as visitas de acompanhamento ficavam impressionadas com a transformação da família. Relataram à juíza que nunca haviam visto uma mudança tão radical e positiva em tão pouco tempo.
As crianças cresceram emocionalmente de forma impressionante. Aline se tornou uma menina mais confiante, mais extrovertida, com notas melhores na escola. Emanuel parou de ter pesadelos, começou a sorrir mais, desenvolveu uma personalidade alegre e brincalhona. Na escola, quando perguntavam sobre sua família, as crianças respondiam com orgulho: "Tenho um papai que é o melhor do mundo e uma mãe que Deus mandou do céu para cuidar da gente." Quando chegou o dia da audiência final para oficializar a adoção, a mesma juíza os recebeu com um sorriso caloroso. "Não preciso nem ouvir os relatórios dos assistentes sociais", disse ela. "Basta olhar para vocês para ver que esta família deu certo. Vocês parecem pessoas completamente diferentes daquelas que estiveram aqui 6 meses atrás." O processo foi rápido e simples. Mariana assinou os documentos que a tornavam mãe legal de Aline e Emanuel. Adelmar assinou os documentos que oficializavam a coparentalidade. As crianças, agora com 9 e 7 anos, assinaram simbolicamente com suas digitais. "Agora é oficial", anunciou a juíza. "Vocês são uma família perante a lei." Naquela noite, eles fizeram uma festa em casa. Uma festa pequena, íntima, apenas para celebrar o que realmente importava: o amor que os unia. Durante a festa, Adelmar pediu a atenção de todos. "Eu gostaria de dizer algumas palavras", começou ele, visivelmente emocionado. "Há 2 anos, eu era um homem perdido, amargurado, que havia esquecido o que realmente importava na vida. Eu quase perdi meus filhos por causa da minha teimosia e do meu orgulho." Ele olhou para Mariana. "Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou um anjo para nossa família, uma mulher que amou incondicionalmente, que sacrificou seus próprios sonhos para realizar os nossos, que foi mãe quando eu falhei em ser pai." As lágrimas escorriam pelo rosto de todos os presentes. "Mariana", continuou Adelmar, "você salvou minha família. Você me ensinou a amar novamente. Você mostrou aos meus filhos o que é ter uma mãe de verdade. E você me mostrou que família não é apenas sangue, é escolha, é compromisso, é amor diário." Ele se ajoelhou diante dela, tirando uma caixa pequena do bolso. "Eu não posso mais imaginar minha vida sem você. Não posso imaginar criar nossos filhos com mais ninguém. Não posso imaginar envelhecer ao lado de outra pessoa." Abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. "Mariana, você aceita se casar comigo? Não por conveniência, não por gratidão, mas por amor verdadeiro? Você aceita ser minha esposa, além de ser mãe dos nossos filhos?" O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos gritos de alegria de Aline e Emanuel. "Fala que sim, mãezinha", gritou Emanuel. "Por favor, fala que sim", implorou Aline. Mariana olhou para o anel, para Adelmar ajoelhado à sua frente, para as crianças ansiosas, e sentiu que seu coração estava prestes a explodir de felicidade. "Sim", sussurrou ela. Depois repetiu mais alto: "Sim, eu aceito." Adelmar colocou o anel no dedo dela e a beijou pela primeira vez. Não um beijo de paixão desenfreada, mas um beijo de amor profundo, de compromisso, de promessa de uma vida inteira juntos. As crianças se jogaram em cima dos dois, criando um abraço de família que durou vários minutos. Quando finalmente se separaram, Mariana olhou para Adelmar com olhos brilhantes. "Você tem certeza?" perguntou ela. "Você tem certeza de que quer se casar comigo?" "Mariana", respondeu ele, "eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. Você é a mulher que Deus escolheu para completar nossa família. Você é a resposta às orações que eu nem sabia que estava fazendo." 6 meses depois, em uma cerimônia simples mas emocionante na igreja que Carolina frequentava, Adelmar e Mariana se casaram. A Aline foi a dama de honra. Emanuel foi o pajem. E toda a cerimônia foi uma celebração não apenas do amor entre 2 adultos, mas da formação de uma família verdadeira. No altar, momentos antes de dizer sim, Mariana olhou para cima e sussurrou: "Obrigada, Carolina. Obrigada por permitir que eu amasse seus filhos. Prometo cuidar deles como você cuidaria." E naquele momento, ela sentiu uma presença, uma paz, uma certeza de que estava exatamente onde deveria estar.
5 anos se passaram desde aquele dia na igreja. A família Carvalho cresceu e floresceu de formas que nenhum deles poderia ter imaginado. Adelmar se tornou um empresário ainda mais bem-sucedido, mas agora com prioridades completamente diferentes. Ele criou uma fundação para ajudar famílias em situações semelhantes à que ele viveu, oferecendo apoio psicológico e financeiro para pais viúvos que lutam para criar os filhos sozinhos. Mariana se formou em psicologia através de um curso noturno, sempre com o apoio total de Adelmar. Ela sonhava em ajudar outras pessoas, que passaram por perdas e traumas similares aos seus. Hoje, ela trabalha como psicóloga na própria fundação do marido, ajudando famílias a se reconstruírem após tragédias. A Aline, agora com 14 anos, é uma adolescente brilhante, confiante, que fala abertamente sobre ter 2 mães, uma no céu e outra na terra. Ela sonha em ser médica como a mãe biológica era, mas também quer trabalhar com crianças órfãs, inspirada pela história de amor de sua família. Emanuel, com 12 anos, é um menino alegre e extrovertido que conta para todo mundo que tem a melhor família do universo. Ele faz questão de explicar que Deus, às vezes, quebra famílias para depois remontá-las de um jeito ainda mais bonito. E há 2 anos, a família ganhou mais um membro, a pequena Carolina, filha biológica de Adelmar e Mariana, que nasceu saudável e trouxe ainda mais alegria para aquela casa cheia de amor. Quando Mariana segura a filha nos braços, às vezes se lembra das palavras de sua mãe. Deus vai recompensar seu sacrifício. Você vai ter a família que sempre sonhou, talvez não da forma que imaginou, mas Deus nunca abandona quem ama de verdade. Ela teve a família que sonhou, exatamente como a mãe previu, não da forma que imaginou quando era jovem, mas de uma forma ainda mais bela, mais significativa, mais completa. Hoje, quando as pessoas perguntam sobre a história incomum de sua família, Mariana sempre responde: Deus não desperdiça nossa dor, Ele a transforma em amor. E às vezes, Ele usa nossos maiores sofrimentos para nos dar nossas maiores bênçãos. Adelmar sempre complementa: eu pensava que sucesso era ter milhões no banco. Descobri que sucesso é ter amor em casa. Eu pensava que força era nunca chorar, nunca pedir ajuda. Descobri que força é reconhecer nossos erros e ter coragem de mudá-los. E quando estão todos juntos na mesa do jantar, como fazem religiosamente todas as noites, eles sempre terminam a refeição com uma oração de gratidão. Papai do céu, oram as crianças. Obrigado por nossa família especial. Obrigado por transformar nossa tristeza em alegria. Obrigado por mostrar que o amor sempre encontra um jeito. E obrigado por provar que seus planos são sempre melhores que os nossos. E assim, a família que começou destroçada pela dor, terminou unida pelo amor. A história que começou com um homem perdido na ambição, terminou com um pai dedicado. A jornada que começou com uma mulher sacrificando seus sonhos, terminou com ela realizando todos eles. Porque às vezes, Deus precisa quebrar nossos corações para alargá-los. Às vezes, Ele precisa nos tirar tudo para nos dar muito mais. Às vezes, Ele precisa nos fazer passar pela noite mais escura para que possamos ver o amanhecer mais belo. E se você está passando por uma noite escura agora, se sente que perdeu tudo, se acha que Deus se esqueceu de você, lembre-se desta história. Lembre-se de que os planos dele são sempre melhores que os nossos. Lembre-se de que ele nunca abandona quem o ama de verdade. Lembre-se de que todo final triste pode ser o começo de uma história linda. Todo sacrifício feito com amor será recompensado. Toda lágrima derramada será transformada em sorriso. E toda família quebrada pode ser reconstruída de forma ainda mais bela, se permitirmos que Deus seja o arquiteto. Esta é a promessa que a família Carvalho vive todos os dias. Esta é a esperança que eles querem compartilhar com você. E se esta história tocou seu coração, se você viu um pouco de si mesmo nesta jornada, então talvez seja a hora de permitir que Deus também transforme sua dor em amor, sua perda em ganho,
sua história em um testemunho de sua bondade infinita. Porque Ele está esperando. Porque Ele tem planos para você. Porque Ele nunca se esquece de quem o ama. Se esta história fortaleceu sua fé, se inscreva no canal e ative o sino para mais histórias que vão tocar seu coração e renovar sua esperança. Compartilhe nos comentários como Deus tem transformado sua vida, porque seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima história.